Muito bom. Agora chegamos ao case de sucesso, ao momento mais aguardado do dia, que são processos, tecnologia, pessoas. Então aqui é um case da WeSafer de como melhorar com tecnologia a operação e contribuir para empresas significantes. Então aqui eu quero trazer o moderador Mauro De Luca, diretor da WeSafer. Moderador. E quero trazer aqui nosso palestrante Fabrício Marques, gerente de soluções de negócio de TI, tecnologia da informação dentro do palco. Bem-vindo, Fabrício. É contigo, Maurão. Alô. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença, principalmente dos que ainda permaneceram aqui. Eu acho que vai ser bem interessante a gente compartilhar esse caso da Azul, principalmente porque foi citado aqui várias vezes, né, a necessidade da gente expandir a operação, os recursos, todo aquele conhecimento, a infraestrutura, enfim, tudo isso que envolve o dia a dia das áreas de segurança nas corporações, dos gestores, para que a gente possa ter um alcance maior, uma influência, um impacto mais visível, né, dentro do resultado do negócio. Nós que somos da área sabemos da importância que nós temos, mas o nosso trabalho é muito invisível, a verdade é essa. E já de anos para cá eu tenho ficado bastante entusiasmado com uma tendência dessa expansão. Então, o case que o Fabrício vai apresentar aqui para nós, ele é a estrela desse painel, tem a ver com isso. E ainda na semana passada eu assisti a um podcast que participou o Alírio, da Bayer, né, e ele falava também sobre isso. E hoje acho que foi um assunto que apareceu em todos os painéis que nós tivemos. Então, acho que a gente vai encerrar com uma chave de ouro esse conteúdo do nosso Security Talks 24. Fabrício, obrigado, muito obrigado. Você está em casa, né? Você também vem das Forças Armadas, embora você esteja dirigindo a área de TI da Azul. Queria pedir para você rapidamente se apresentar, para quem já não te conhece, tem vários amigos aqui também, e daí a gente parte para o conteúdo. Claro. Bom, obrigado, Mauro. Obrigado, Avante, pelo convite também. Eu ia justamente falar que eu sou o patinho feio aqui, porque eu não trabalho com segurança hoje. Acho que é a única palestra aqui que a gente vai falar um pouco mais de tecnologia mesmo, né? Mas, de fato, eu fui militar do Exército, sou tenente R2 também, fui 8 anos do Exército Brasileiro, então tenho bastante conhecidos aqui na plateia também. Então, de fato, estou me sentindo em casa aqui. Bom, eu estou na Azul já faz 7 anos, eu sou gerente de tecnologia na Azul. Eu lidero um time de tecnologia que está à frente de vários processos e que cuida de sistemas que estão relacionados à operação. Então, o CCO da Azul, que é 24/7, a gente tem implantação de projetos e sustentação de sistemas, né? Então, celular tocando o tempo todo, né? Então, nosso CCO, nosso time de planejamento de escalas de pilotos e comissários, inclusive o safety, né, a segurança operacional da Azul, os nossos sistemas também são do meu time. Então, o nosso time, de fato, respira a operação da Azul, né? A gente está bem inserido no contexto aí da operação, de fato, da companhia, né? Passei por Gol, passei por Avianca também antes, então já estou esse ano está fazendo 11 anos de aviação, então eu conheci um bocado ali de vários aspectos, né, da operação em si, né? Bom, de fato, assim, eu assisti as palestras todas aqui hoje, eu vi que falou-se muito de dados e tecnologia em todas elas, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Eu queria dar um contexto antes, falar um pouquinho da Azul, tá? Então, para quem não está familiarizado, a Azul, ela está desde 2008 no mercado. Nós vamos para 161 bases hoje, considerando internacionais e domésticas.
Nós somos a única empresa operando em 81% das nossas rotas, porque nós operamos desde a 330, né, que são aeronaves que cruzam oceanos, até Caravans, que são aeronaves de 9 lugares que pousam até em pista de terra. Então, a gente acaba conseguindo operar em muitos lugares bem pequenos, bem difíceis de serem atendidos normalmente por um serviço aéreo, né? E nós somos líder de operação em 91% das nossas rotas, o que também dá bastante flexibilidade para a gente para fazer um planejamento, né? Operamos para fora do Brasil, né? Lisboa, Paris, Orlando, Fort Lauderdale, Uruguai também. A gente vai começar a Assunção agora, no meio do ano também. E é uma malha bastante complexa, né? Então, até se olhar para o mapa, né? Nós temos muitas rotas, muitos aeroportos, desde os maiores até os menores, e um pouco do que a gente vai falar aqui hoje é sobre esse tempo de turnaround, que a gente chama, né? Que é o momento que a aeronave chega no finger de um aeroporto, na posição de parada de um aeroporto, até a hora que ela sai, que acontecem N operações em volta dela, né? Acho que todo mundo aqui já esteve no aeroporto e consegue ver aquela... É um caos organizado, né? Que tem em volta de uma aeronave, mas a gente vai falar um pouco desse contexto, né? E, como vocês podem ver, a conectividade é muito grande. Então, se a gente não tem uma visão com carinho assim, para toda essa operação, a gente acaba atrasando e perdendo tempo também na operação. Então, nós temos alguns pontos chaves na nossa malha, né? Hoje, nossos hubs são Campinas, são Confins e Recife, que são os principais aeroportos que a gente tem muita conectividade. Então, principalmente nesses três, a gente precisa ter um olhar maior assim, para a operação das nossas aeronaves chegando e saindo. Tá? Acho que é legal, né, Fabrício, a gente reforçar. Como é que surgiu essa oportunidade para nós e para a Azul? A gente estava lá como prestador de serviço, como provedor de equipamentos e soluções de segurança. Naturalmente, nós tivemos uma interação com a equipe de TI. Essa equipe de TI tinha demandas do pessoal operacional, demandas que impactavam diretamente nos resultados, dinheiro na veia mesmo, e esse pessoal de tecnologia fez uma ponte, apresentou o desafio, e daí surgiu isso que o Fabrício vai detalhar para nós. Isso aí. Bom, vamos lá. Então, trazer alguns dos desafios que a gente tem aqui, e são números bem diferentes esses, tá? O Brasil hoje concentra 98% das ações judiciais contra companhias aéreas no mundo. Tá? Então, se a gente compara com os Estados Unidos, que tem uma ação a cada 1.300.000 passageiros, a gente tem uma a cada 277. É muita coisa. Existem diversas startups do meio jurídico que são especializadas em processar companhia aérea hoje. E esse é um dos grandes casos onde a gente se apoia para trazer tecnologia para um turnaround, por exemplo. Porque, normalmente, o grande problema de um passageiro que vai processar a Azul ou qualquer outra companhia aérea atrasei, perdi um evento, meu voo foi cancelado, alguma coisa aconteceu que eu não consegui cumprir aquela programação, né? E diferente dos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos eles ainda têm leis que protegem um pouco isso na operação. Por exemplo, se você tem uma operação onde está nevando em Nova York, a operação não pode acontecer, né? Por fins de segurança. Dá para sair em certas condições, mas tem condições que simplesmente não dá. É segurança mesmo. Acho que é legal até num evento, né, focado em segurança, falar que, de fato, segurança é o valor número 1 de qualquer companhia aérea no mundo. Então, está sempre como top 1 de valores da companhia. Então, de fato, não dá para operar. Só que no Brasil, não. Se mesmo tiver, se estiver nevando no Rio de Janeiro, é um negócio que nunca vai acontecer, mas se estiver acontecendo isso e eu não tiver condições de operar, eu posso ser processado e eu posso perder a ação. Porque eu atrasei, eu cancelei um voo, mesmo em condições meteorológicas bastante adversas, né? A gente pode dizer que o ambiente de negócios aqui é extremamente mais agressivo do que na maioria hostil. No resto hostil, né? Vamos dizer assim, tem uma hostilidade já na veia contra a operação das aerolíneas, né? E eu estava aqui pensando enquanto você falava, sai muito na mídia os prêmios que a Azul tem ganhado em pontualidade, eficiência operacional.
comparado com empresas que estão baseadas ou têm a maior parte das suas operações em ambientes muito menos hostis, o que torna o desafio das companhias aéreas brasileiras infinitamente maior, não é verdade? Não, de fato, é um desafio grande. Mesmo antes de ter tecnologia, como a gente vai apresentar aqui, a gente já tinha um controle muito forte disso, né? Acho que toda companhia aérea acaba tendo, né? Mas de fato, assim, é um ambiente complexo de se operar, até porque, bom, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente tem uma dependência muito grande de terceiros nesse processo todo, né? Não é só a companhia aérea puxando um avião ou decolando ou colocando um avião numa posição de parada, né? Aí temos desafios como o custo também, como está aí, né? Que a gente veio passando nos últimos anos por muita alta de combustível, alta de dólar. Dá até para ver que tem um pico, né, de 2021 para 2022, né, que o combustível ficou muito mais caro depois da guerra da Ucrânia. Então, a gente tem diversos desafios nesse sentido e o custo ele acaba sendo impactado diretamente também por esse tempo de solo. Porque quanto mais eu tenho uma aeronave parada, menos eu estou deixando de ganhar dinheiro e mais eu estou gastando, porque eu pago, as companhias aéreas pagam também, para quem não sabe, aluguel não, né? Mas é uma taxa de parada em posições de pátio, nos aeroportos. Então, são custos diretos mesmo, tá, da operação. Inclusive, eu trouxe uma visão aqui para mostrar como que a gente está fazendo a recuperação da utilização dessas aeronaves, né? Então, a gente teve uma queda, né, por motivos óbvios na pandemia, né, em 2020, 2021. Depois a gente foi retomando isso. Mas a gente hoje, por exemplo, a gente usa um Airbus A320 em torno de 14 horas por dia, né, das 24. Então ele fica 10 horas parado. E pensar que as aeronaves que a gente opera são, não vou dizer todas, mas 99% delas são leasings. Se eu alugo uma aeronave, que não é um aluguel barato, eu quero que ela me traga a receita o máximo de tempo possível, né? Então, esse tempo de turnaround dela acaba sendo ainda mais importante para que eu tenha uma operação muito eficiente e consiga usar o máximo possível aquele equipamento numa rota, né? Então, se por alguma razão a tua operação, sei lá, você reservou um slot ali para usar uma ponte de embarque em tal período, em tal faixa horária. Se por alguma razão ele excedeu, você é multado pela operadora aeroportuária. Não é uma multa, mas imagina que eu estou ocupando um espaço no aeroporto que deveria ser ocupado por outra. Então, eu estou pagando o tempo que eu estou parado em solo. Então, se eu estou numa posição, eu estou pagando lá X minutos de operação naquela posição. Se eu ultrapassar esse período, eu pago mais. Não é questão de multa, mas é o valor de cada slot de tempo ali parado, vamos dizer assim. Que acaba sendo uma penalidade. Né, é uma penalidade jeito. Porque eu usei mais, né? E aí, você comentou, né? Você depende de vários fornecedores. Um é o que faz o serviço de catering, o abastecimento, limpeza. Você tem terceiros ali que estão envolvidos naquela operação que impactam no teu resultado. E também a própria concessionária, né? Porque ela também é uma prestadora de serviços que, se o serviço dela falhar, imagino eu aqui, tá, se me corrigir se eu estiver errado, acoplagem, desacoplagem de ponte, vai te impactar. Você pôs a velocidade zero ali, pôs o calço no trem de pouso, e o cara demorou 5 minutos para encostar a ponte de embarque para poder possibilitar o desembarque. Você está sendo impactado diretamente por quem está te cobrando. Show de bola. É isso aí. Para piorar um pouquinho as coisas, né? Bom, o resultado de tudo isso, né? Nós começamos no ano de 2022 um trabalho de turnaround time, 2022 ou 2021, acho que já faz uns 2 ou 3 anos, que a gente começou, nós em Campinas, hoje nós temos acho que 20 portões que estão monitorados com câmeras da Avantia. E eu vou até passar aqui para o próximo. Então, assim, nós desenvolvemos dentro de casa uma plataforma que ela é justamente para acompanhar esses KPIs da operação, né? Então, eu tenho um monitoramento em tempo real hoje desse movimento de aeronaves no pátio, captura automático, né, esses dados com as câmeras. A gente hoje consegue ter muito mais proatividade em atrasos, porque eu sei exatamente quem está atrasando e aonde, em que momento, né?
E a gente consegue começar a ter visão estratégica daquilo, né? Hoje a gente consegue entender, por exemplo, eu vou até usar o exemplo que você falou. Às vezes a aeronave chegou, o balizador está no lugar, balizou a aeronave parou, teve o calço e o finger, a ponte de embarque, ela não conectou. E aí você vai ver, putz, cadê o operador do finger? Ah, tá tomando um café, tá em outro lugar, tá correndo para outro lugar. Então a gente consegue ter a noção de onde parou, né, o processo para poder acionar as pessoas certas na hora certa. A gente tem existia uma posição no passado, a gente está retomando ela agora com outro nome, mas a gente chamava de Blue Cap, que era uma pessoa que ficava embaixo da aeronave coordenando tudo isso. Então, até o coronel da aeronáutica falou agora há pouco das pranchetas, né? E de fato é isso, né? Em Campinas a gente tem câmeras, mas tem muitos lugares que não tem como ter tecnologia, né? Mas ele ficava de fato, ó, já aconteceu isso aqui começou, isso aqui terminou, e batendo item a item para saber quando que o cara, né? Quando o operador da ponte, por exemplo, chegou, se o balizador já está no lugar, se chegou o catering, se o combustível já começou, já terminou, então ele ficava nesse checklist mesmo, fazendo esse tipo de controle. E hoje a gente já tem esses portões monitorados em Campinas e integrado, tá? Não sei se vai passar direto o vídeo, vamos ver. Aí. Então, assim, o vídeo não tem som, tá? Mas eu vou explicando para vocês. E o que a gente está vendo aqui? Então, aqui é uma câmera da Avantia, que está lá em Campinas, no portão Charlie 5, e a gente tem uma aeronave nossa encostando. Então, ó, chegou o balizador, ela pegou o balizador, e ali no canto superior esquerdo, a gente tem todos os eventos que vão acontecendo enquanto essa operação está ocorrendo. Então, a aeronave chega, ela para na posição, ele também me gera um evento, fala, a aeronave parou, né? Depois vocês vão ver o finger também, a gente fez, a Avantia conseguiu fazer o treinamento dessas imagens para que ele entenda o que é uma ponte de embarque, o que é uma pessoa, o que é um caminhão de combustível, por exemplo, no aeroporto, o que é um caminhão de catering, né, que é a alimentação que entra na aeronave. Então, lá, o finger está acoplando, assim que ele termina de acoplar, lá em cima sobe um evento Bridge Connected. Tá? Então, a gente consegue ter essa visão já real-time da operação por base dessa análise das imagens do aeroporto em tempo real, né? Então, tem início aí... A gente tem outros sistemas também que fornecem dados para a gente, eu vou passar mais na frente, mas olha lá, o caminhão de combustível que chegou ali, né, o combustível ele é abastecido pela ASA, né, então ele chegou, a gente ainda está aprimorando, né, as imagens, então o nosso objetivo é que eu consiga pegar justamente quando ele pluga, né, a mangueira no conector da ASA, hoje eu consigo saber quando o caminhão chegou e quando ele saiu. Mas aí a gente está cada vez mais aprimorando essa análise para conseguir, né, entender essas nuances da operação, né? Vou passar aqui. Então, assim... Nós começamos com, grosseiramente falando, pegando meia dúzia de eventos, de movimentos, né, e hoje a gente está, se não estou enganado, todo dia muda, porque isso é um projeto muito vivo, né? Ele evolui dioturnamente, 13, 14 uns de eventos, 10 a 15 eventos, exatamente. Que a gente já está fazendo a medição de tempo e entregando dados para as análises de performance que vocês fazem, e a partir disso vocês também criaram outras ferramentas e outras plataformas internas para complementar a gestão de tudo isso. É isso aí. Hoje a gente tem uma plataforma, eu vou falar um pouquinho mais à frente das integrações que a gente tem, mas hoje o que a gente tem em Campinas? Então, se eu tenho 20 portões monitorados, eu tenho em torno de 40 câmeras, né? Porque eu tenho uma de frente para a aeronave pegando tudo aquilo e uma na lateral para pegar o prefixo dela, que é aquele código que identifica cada uma das aeronaves. Então, com base nesse prefixo da câmera lateral, eu consigo saber se aquele é um avião meu ou não. E aí, obviamente, se não é meu, eu descarto qualquer tipo de informação. Na verdade, eu nem recebo, né? Já é o acerto que a gente tem. E a câmera frontal ela acaba tendo esse reconhecimento do que é um caminhão de combustível, o que é um caminhão de catering, quando que ele chega, quando que ele sai, né? E a gente não adianta ter... Eu vi várias pessoas falando sobre análise de imagem, de fato, mas não adianta nada eu ter a análise das imagens e não ter um time por trás para fazer uma análise qualitativa e quantitativa disso, né?
Então, por exemplo, aqui eu estou trazendo alguns dados de exceções dessa regra, né? Porque, obviamente, né, nada é perfeito, né? O modelo está sendo aprimorado cada dia mais. Então, por exemplo, eu tenho muito caso de duplicidade de dados ainda, só que a gente tem nuances da operação. Por exemplo, o caminhão de combustível chegou, teve algum problema, saiu, chegou de novo. Eu vou receber várias vezes aquele evento e a gente tem que entender, né, tirar essas exceções de uma análise, né? Tem valores nulos que a gente recebe ainda, então tem eventos que a gente ainda vai aprimorando a qualidade da detecção da imagem para saber, às vezes para ter mais precisão, né, no evento que a gente recebe. Então isso aqui é tudo feito por um time dentro da Azul de inteligência operacional, que eles estão recebendo esses dados em tempo real e analisando, né, o passado, né? Então eu tenho outliers desses dados, então assim, não dos dados em si, mas às vezes um caminhão de combustível, o caminhão de combustível demora normalmente em torno de 10 minutos para fazer um abastecimento. Aí, cara, de vez em quando eu recebo um que deu 20, deu 25. Então a gente acaba tirando esse tipo de dado de uma análise, porque é de fato um outlier, né? Pode ter acontecido de fato um problema, não representa a maior parte da operação, né, normalmente. Então a gente acaba tirando esses outliers da frente para conseguir para fazer uma análise mais justa, né, da operação. E se for o caso, você tem sempre o vídeo evidência para voltar lá e fazer uma análise mais exatamente. manual, vamos chamar assim. Eu não sei se tem muitas pessoas de tecnologia aqui, mas hoje a gente recebe eventos disso. Então eu recebo lá qual foi o evento que aconteceu, quando que ele aconteceu, com qual aeronave, em que portão, em que aeroporto, e um link para baixar um extrato daquele vídeo daquele momento. Então a gente consegue usar isso para muitas iniciativas dentro de casa, né? Bom, tem um slide falando da importância dos dados, só que a gente a gente falou muito sobre isso aqui, né? Então, em 2022 a Azul conseguiu um feito, né? A gente foi considerada a companhia aérea mais pontual do mundo, com a melhor on-time performance, desbancou Emirates, Nippon Airways, diversas companhias aéreas da Ásia, do Oriente Médio, da Europa, Estados Unidos. E a gente está nesse processo de manter essa posição, né? Ano passado nós somos o segundo, então a gente está tentando manter essa posição para esse ano, usando de fato os dados, né? E usando de forma inteligente esse dado. Assim, Campinas, o aeroporto de Viracopos, a gente tem em torno de 200 decolagens por dia. Se a gente coloca uns 100 passageiros por voo, a gente está falando de 20 mil pessoas todos os dias passando em Campinas. E eu asseguro que metade delas são de conexões. Então, pelo menos metade não embarcaram em Campinas. Elas vieram de outros lugares e estão partindo para outros lugares, né? Estão só de passagem lá no hub. Então, se eu não asseguro que nos hubs esse processo de turnaround de uma aeronave é eficiente, eu acabo comprometendo não só a operação de Campinas, mas a operação da malha toda, porque é um efeito em cadeia que acaba acontecendo, né? E dentro de casa, a gente poderia ter ficado só na análise dos dados propriamente dita com o time de inteligência operacional, mas a gente acabou desenvolvendo um sistema. A gente tem um ecossistema dentro da Azul chamado ISA, que é um acrônimo para Integração de Serviços da Azul. E nós fizemos diversos sistemas para tratamento de contingência de passageiros, entrega de voucher, alimentação em aeroporto, in-flight também. A gente tem um outro sistema desse ecossistema para comissário de bordo, que ele consegue ver no celular quem está sentado aonde, características, quem está viajando com quem, da onde está vindo a pessoa, para onde está indo, onde está sentado cada um daquela família, né, daquela mesa reserva. Aplicações para o piloto também dentro da cabine. Então, a gente fez um ecossistema mesmo e hoje eu recebo dentro do TAT, que é o que a gente apelidou esse sistema, que é o Turnaround Time, eu recebo, além das imagens da Avantia, eu tenho eventos de uma plataforma chamada Kai, que é um fornecedor meu que eu tenho toda a malha de voos da Azul nele, então eu consigo saber quando que um voo está atrasado, quando ele não está, dentro da programação dele, né, que é o schedule. A gente tem dados de parada de aeronave, em que ponto do aeroporto cada aeronave está parada, eu relaciono isso com as câmeras também. Tenho dados de conexão, então o Navitaire é o nosso sistema onde a gente recebe, onde a gente controla reservas de passageiros, né? Então eu consigo saber quantos passageiros tem em cada voo, para onde que eles estão indo, então eu consigo conectar tudo dentro desse sistema também. O plano de voo e o ACRS, as mensagens ACRS. O ACRS é um protocolo de comunicação terra-ar, né, de aeronaves com o solo.
e a gente consegue receber mensagens dos aviões falando assim, a porta foi aberta, a porta foi fechada, a porta do porão aberta, a porta do porão fechada. A aeronave fez o pushback, a aeronave chegou na posição. Então, a própria aeronave me fala quando isso acontece. E a gente recebe tudo isso e acaba colocando numa linha do tempo, e o nosso operador no aeroporto consegue ter acesso a essa informação em tempo real. Então, as câmeras, nesse caso, elas agregaram muito nesse processo, porque, de fato, a gente consegue... O que eu faria em outro aeroporto onde eu não tenho as câmeras é fazer isso de forma manual, imputar no sistema de forma manual. E hoje, com as câmeras, eu tenho um ganho grande de eficiência nesse processo, né? Muito legal, né? Então, câmera, gente. Câmera, uma necessidade, um processo extremamente complexo, que envolve vida das pessoas, que tem que certificar que cada uma daquelas fases de trabalho embaixo da asa aconteça da forma correta. Tinha gente fazendo controle manual disso. Isso, obviamente, não gerava dado, não tinha a medição de tempos, era só assim, fez, não fez, certo? E só acumula papel num arquivo. E aí, é um instrumento de segurança, né? É uma câmera de CFTV. Então, é um exemplo que a gente gosta de trazer, porque, de novo, é uma das coisas que a gente mais falou aqui, é um estouro de bolha. Nós estamos furando a bolha da segurança propriamente dita, e usando essa mesma infraestrutura, trazendo presença, trazendo projeção, marcando a nossa contribuição para o resultado da companhia. Fabrício, muito bom, muito obrigado mesmo. Tema que dá para falar a tarde toda, né? A gente teve que combinar um monte de coisa que a gente ia cortar aqui, mas a aviação é fascinante, né, gente? Então, a gente teve que ser bem econômico. Ali já está, começa a piscar vermelho ali, gente, dá nervoso, viu? Case de sucesso, WeSafer e Azul Linhas Aéreas. Parabéns, pessoal. Vamos começar as perguntas aqui. O Bernardo, da ADM, pergunta: como que o TI foi envolvido na solução do problema operacional? Qual a participação da equipe, da estrutura no dia a dia, em especial as áreas que normalmente não são geridas e gerenciadas pelo TI? Não, legal. A gente tem uma particularidade na TI, na Azul pelo menos, que o nosso analista de negócio está de fato dentro da área, né? Então, a gente acaba até tentando fazer uma cultura de que o analista de TI, ele na verdade não é de TI, ele é um braço de tecnologia dentro do time de negócio. Então, dentro do nosso time operacional, dentro de inteligência operacional, a gente tem, né, hoje tem um analista dentro dele que ele está, como eu disse no início, ele está vivendo a operação de fato. Então, não adianta ele ficar, às vezes, na área de TI esperando demanda, sem ir atrás dos problemas, porque ele precisa vivenciar o que acontece para ele entender os gaps e ele também ser propositivo para trazer esse tipo de solução junto, né? Então, eles acabam hoje eles estão inseridos. Mais uma pergunta aqui do Tarcísio, engenheiro da CPTM. 2 momentos, né? Nós tivemos a recuperação do Covid e agora a catástrofe no Rio Grande do Sul. Quanto tempo que as empresas, companhias aéreas vão demorar para ter uma recuperação sadia dentro desse contexto? Isso é uma pergunta... eu ia falar que é uma pergunta de $1 milhão, mas acho que é um pouco mais do que isso. Também acho. É difícil de responder essa pergunta, né? Se a gente olha para o mercado de aviação global, no Covid, muitas empresas não faliram porque tiveram, às vezes, até apoio de governos, né? A Lufthansa, acho que ganhou 10 bi de euros do governo alemão para sobreviver. Então, o que não foi algo que não aconteceu aqui. Então, a gente vê todo mundo, né? Gol, Latam, Azul... Todas tiveram que renegociar muitos contratos, postergar a dívida, e isso está acontecendo ainda. Então, a gente está vendo o mercado retomando, a gente está vendo os números sendo positivos cada trimestre, mas ainda temos um longo caminho para conseguir sair do vermelho e ir para o azul, né? Então, acho que essa é uma pergunta difícil de responder. Eu imagino que os resultados dessas catástrofes a gente vai recolher ainda por bastante tempo. Eu não sei, talvez até o final da década ainda, assim, se parar para pensar, porque
A gente fala de, assim, não é só o resultado de catástrofe, né, mas o custo operacional de uma companhia aérea é muito grande, principalmente no Brasil, né? Se você compara com uma companhia aérea americana, por exemplo, ela tem uma receita em dólar e tem gastos em dólar, né? Só que a gente tem uma moeda fraca, a gente tem receita numa moeda fraca e gastos numa moeda forte. Então, agora imagina se o Rio Grande do Sul é um final de linha, vamos dizer assim, né? Imagina se uma tragédia como essa acontece num hub. Exato. Você tem que mudar o hub. E as pessoas acompanharam na imprensa a dificuldade que é para fazer uma mudança de operação precária para a pista de Canoas, que é uma pista que, aí, por sorte, tem uma pista militar excelente, lá. Né? Excelente. Mas não tem infraestrutura. As pessoas eram levadas de ônibus no shopping para fazer um embarque. Imagina se isso acontece numa área de hub. É um pouco fora do nosso contexto aqui. Mas assim, Porto Alegre ele acaba sendo um mini hub para muita coisa que a Azul opera. Nós operamos Uruguaiana, Passo Fundo, Chapecó. Então, todas essas cidades são servidas por voos de Porto Alegre. A gente acabou tendo que mudar essa malha também para ir para Viracopos, para outros lugares. Montevidéu, a gente opera via Porto Alegre também. E a gente acabou tendo que readaptar tudo, né? Mas, de fato, são coisas que acontecem que a gente reorganiza a operação inteira em cima disso, né? Boa. Mais 2 perguntas aqui de palestrantes para palestrantes, hein? Custódio da Piracanjuba. Todos os dados de eventos são direcionados para a torre de controle? Qual o tratamento dos dados? E quais indicadores e medidores são compartilhados com a alta gestão e direção? A torre de controle dos aeroportos ela tem um sistema próprio dela, né? Então ela não precisa ter acesso a todos esses tempos, porque esse tempo é um tempo do aeroporto, são entidades separadas, né? A companhia aérea, a administração aeroportuária e a administração da torre, são coisas bem distintas na operação. Então essa operação que a gente mostrou aqui hoje, ela está muito interligada entre companhia aérea e aeroporto. A torre ela está negociando com o aeroporto onde cada aeronave vai parar e autorizando ou não os pousos e decolagens e as movimentações de pátio, né? Então ela acaba tendo acesso a diferentes tipos de informações. Mas assim, para alta liderança a gente acaba tendo painéis mais executivos, né? Hoje isso aqui, o que a gente mostrou é muito da operação, mas a gente consegue falar de on-time performance por aeroporto ou por tipo de equipamento também, dos Airbuses, dos Embraers. Então a gente acaba conseguindo ter esse tipo de visão mais gerencial depois, mastigando todos esses dados no back-office. Boa, boa. Agora nós temos uma pergunta do Coronel das Forças Aéreas, Manuel de la Sagra. Frente ao ganho de Viracopos, quando isso será implementado aos outros aeroportos e quais as principais dificuldades para isso? Nós temos uma vontade grande de expandir pelo menos para os nossos outros 2 hubs, né, que são Confins e Recife. As dificuldades são... Bom, em Campinas, a Azul tem mais de 90% da operação do aeroporto de passageiros é da Azul. Então, foi relativamente fácil da gente conseguir negociar com a administradora do aeroporto e falar, eu quero colocar câmeras minhas aqui. Só que em outros lugares não é assim. Então, a gente tem uma negociação a ser feita com uma administradora, que é um órgão, né, separado, para eu conseguir ter câmeras minhas lá. E talvez nem faça sentido eu ter as minhas câmeras. Talvez o que a gente precisa é que o aeroporto invista nisso e aí forneça isso como um serviço para as companhias aéreas que operam naquele aeroporto, porque... acho que todo mundo já deve ter embarcado em Congonhas alguma vez. Se vocês veem nos portões de embarque de Congonhas, tem aquele empurra Robocop da Gol para lá, traz Robocop da Azul para cá, começa a embarcar, agora vem um Latam, tira o computador da Azul, coloca o computador da Latam. Então, quanto mais coisas a companhia aérea coloca no aeroporto, mais exclusivo aquilo fica para a companhia, né? Então, a gente tem tentado quebrar essa barreira para que o aeroporto faça esse tipo de investimento, né? Que acaba beneficiando não só a Azul, mas como todas as outras, né? E eu não sei se foi ele ou se foi o outro que perguntou, agora eu já não lembro, mas como que a gente usa esses dados? Hoje eu estou olhando para o passado, né? Eu olho para o que aconteceu na operação, o que está acontecendo, né, no presente / passado, mas eu não consigo prever o futuro ainda. Mas a gente quer justamente entender, né? Agora a gente vai começar a ter massa de dados suficiente. E o que a gente quer fazer? A gente quer conseguir, com os dados históricos, eu aprender padrões de comportamento, né? Padrões de situações na operação, e que eu consiga entender, olha, esse voo tem uma probabilidade grande de atrasar. Então,
puxa os tempos, né, para baixo e vamos fazer mais rápido o abastecimento, vamos fazer mais rápido o embarque para que eu consiga sair no horário e eu não impacte as conexões futuras e até em outros aeroportos. Então a gente quer começar a tentar aprender mais com esses dados para o futuro. Boa, uma salva de palmas, Azul Linhas Aéreas e WeSafer, case de sucesso. Muito bom. Tenho 2 recados aqui, então nós vamos fazer um sorteio agora dos patrocinadores. E a Avantia, junto com os patrocinadores, está oferecendo um almoço para todo mundo assim que a gente terminar, tá? Então, todos bem-vindos. Obrigado, irmão. Obrigado. Então, agradeço.